Você está acompanhando mais um episódio da nossa série de videocasts da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. Neste ano, com o tema O Poder do Conhecimento na Era da Inteligência Artificial, nós vamos refletir sobre os desafios e oportunidades que surgem com o avanço da inteligência artificial em diferentes áreas do conhecimento. Porque aqui na FAESA, a gente acredita no poder do conhecimento, e é por isso que criamos espaços como este para conectar pessoas, ideias e soluções na formação de profissionais de excelência. E essa missão fica ainda mais forte graças a quem caminha junto conosco. Portanto, agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores da jornada que acreditam na ciência, na educação de excelência e na preparação dos nossos profissionais do futuro. E hoje o nosso assunto é Cuidar de Dados, a revolução da inteligência artificial na saúde humana. Nós vamos conversar um pouco sobre como a inteligência artificial e outras tecnologias estão transformando a saúde, desde os diagnósticos até o cuidado com a saúde mental. E sempre com atenção à responsabilidade também no uso desses dados. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de trazer hoje aqui a Natália Fink, professora do nosso curso de odontologia da FAESA, a Renata Lage, que é médica psiquiatra e cofundadora da Mental Pro, e o Eric Arrivabene Tavares, que ele é biólogo do Laboratório Central do Espírito Santo. Pessoal, muito obrigada, pela participação de cada um de vocês aqui. E para começar, eu queria escutar um pouquinho de vocês hoje sobre como a inteligência artificial, e as tecnologias, o avanço tecnológico, tem impactado, nas áreas de atuação e como isso, a gente pode levar para os nossos alunos entenderem como eles devem se preparar para o mercado. E começando agora para a Natália, você que convive diariamente com os nossos alunos ali em sala de aula, o pessoal conhecer um pouquinho também, como é essa vivência, e você costuma muito dizer também, que a IA é uma ponte e não é uma fonte. Então, para você, como que essa visão, de ser uma ponte e não uma fonte, ela vai mudar a formação e a atuação do profissional de saúde? Obrigada, Letícia, pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas. Bom, quando a gente diz que a inteligência artificial ela tem que ser uma ponte e não uma fonte, é porque nós continuamos sendo os especialistas. Eu creio nisso, que nós continuamos sendo o cérebro. E como docente, é isso que eu tento fazer com os alunos, fazer com que eles entendam e atravessem por essa ponte de uma forma crítica. Então, a gente sempre falou muito sobre odontologia baseada em evidência, buscar, ajudá-los a buscar as melhores evidências para tomar decisões clínicas. E a inteligência artificial, ela está aí para nos ajudar. E esse senso crítico, ele tem que vir também para a inteligência artificial, Então, ela, por isso, atravessar essa ponte. Então, uma fonte, ela é um meio, ela não é um fim. Perfeito, perfeito. É isso, É uma ferramenta que está aí para ser utilizada, É uma inovação. E acho que a partir do momento que a gente sabe usar, ela está aí de fato para ser proveitosa. E falando um pouquinho também, da inteligência artificial e dos chatbots propriamente ditos, que é uma das ferramentas, utilizada, que tem o envolvimento da IA. Renata, como que, pensando em saúde mental, como que esses chatbots e essas outras ferramentas digitais também têm sido, assim, utilizadas nesse cuidado, e quais os limites e cuidados que você também tem, e tem visto como essenciais nesse processo? Legal. Esses chatbots, a inteligência artificial, como um todo, tem papéis diferentes. Uma parte, eu acho que é o que é mais interessante atualmente, é como complementar a atuação do profissional. Então, a IA hoje é utilizada tanto para gerenciar consultório, agendamento, muito utilizada também até para ajudar inscrever no prontuário, Ele consegue escutar as consultas e traduzir aquilo dali num texto que o profissional depois vai analisar e corrigir para poder colocar no prontuário, facilita muito. Também é utilizada para fazer rastreio de problemas de saúde mental e também analisar dados e fazer dessa forma um direcionamento das pessoas que mais precisam para os profissionais, Mas como a nossa colega colocou, hoje a gente ainda tem uma certa preocupação com a utilização que tem sido feita dos chatbots como substitutos dos psicólogos. Então, tem muitas pessoas fazendo terapia com os chatbots.
Isso já tem até no mercado, assim, para você poder acessar e fazer terapia com o chatbot. Tem um estudo recente que foi lançado de Stanford, que mostrou um alerta muito grande para esse tipo de atuação dos chatbots, porque ele tem aquela nuance que a gente chama de psychophancy, que é uma tendência a agradar, né? A não discordar. E isso na psicoterapia pode ser muito perigoso. Por exemplo, uma pessoa que está com uma ideação suicida, ela não vai ter aquilo dali negado. Tem evidência, por exemplo, dos chatbots indicando quais pontes mais altas tem na cidade para a pessoa tentar cometer suicídio. Reforçar delírios dos pacientes psicóticos. Então, tem toda uma nuance que tem a ver com o contato humano, com a empatia que o próprio profissional humano consegue trazer, que a inteligência artificial, as tecnologias ainda não conseguem. Eu, pessoalmente, eu sou uma entusiasta da tecnologia, então eu acho que a tecnologia vai surpreender a gente por muitas décadas e não tem como a gente dizer que tem algo que a tecnologia não vá fazer. Mas, nesse momento, estamos aqui em 2025, isso ainda é um ponto de atenção. Não é ainda seguro que a tecnologia, as inteligências artificiais substituam o profissional de saúde mental completamente. Não, perfeito. E isso que você falou, né, realmente é uma questão que até pensando no uso crítico, né, da inteligência artificial, então é exatamente esse momento, né, que você está ali escrevendo algum projeto, analisando algum diagnóstico, então você já tem que colocar um comando ali para ele também, né, e programar aquele chatbot para ele já entender que, ok, eu não quero te agradar, né, então normalmente quando eu utilizo muito também eu faço isso, eu falo, olha, não quero que você me agrade, eu quero que você seja um parceiro crítico aqui, contribua, né, com o que eu estou desenvolvendo aqui. Então, de fato, esse uso crítico inteligente, né? E é isso que a gente falou, tá aí uma tecnologia para ser usada. E agora um pouquinho, né, pro Eric também, considerando essa vivência que você tem, né, no LACEN, no Laboratório Central também, que acredito seja multidisciplinar, né, que tenha várias profissões ali atuando. Então, a gente sabe que o perfil do profissional da saúde também está mudando, né? Então, queria saber também que, se além da técnica, quais outras habilidades, né, e inovações você enxerga, né, no contexto de um laboratório do LACEN, que tem se tornado essencial, né, com esse avanço não só da IA, né, como também das tecnologias de maneira geral. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e essa oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com vocês e compartilhar também um pouquinho do que a gente desenvolve lá no LACEN, né? E, bom, sem dúvida, você conhecer a técnica, você dominar é indiscutível, isso é extremamente necessário, independente de onde você vai estar atuando, mas como os colegas também colocaram, essa análise crítica da situação, eu acho que é um grande forte, um diferencial dos nossos profissionais hoje, né? Então, além do domínio técnico, do domínio específico, de ter esse feeling do tipo... a gente tá vivendo realmente, como a Renata falou, uma série de evoluções da tecnologia. E isso pro lado do diagnóstico, ele tem evoluído cada vez mais. A gente vê aí o período da pandemia e pós-pandemia da Covid-19, que a gente precisou utilizar de técnicas extremamente avançadas de biologia molecular, que era o diagnóstico da PCR para Covid-19, e diversas outras técnicas que foram surgindo ali atreladas, mas sempre tem aquele pezinho atrás, digamos assim, tá, mas como que isso vai ser aplicado? Hoje a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, para identificação de regiões de celulares modificadas, mas sempre tem um humano por trás fazendo aquela validação, fazendo aquela conferência para ver se aquele resultado esperado que o prompt ou que a IA, o que o software está te apresentando, se aquilo realmente é aplicável àquele caso, né? Então, você faz uma análise muito mais complementar. E como você também colocou, lá dentro do LACEN a gente trabalha hoje com uma multidisciplinariedade muito grande. Então, a gente tem diversos profissionais de diversas áreas e uma coisa que agrega muito também para o nosso laboratório é a conversa entre essas equipes, a integração entre essas diferentes pontos de vista e áreas, mas que convergem para um único objetivo, que é um diagnóstico fidedigno, com qualidade, que vai trazer uma melhor resposta aplicável a cada caso do paciente. Do que a gente recebe por lá. Uhum. E, sem dúvida, as inovações permitiram que a gente crescesse em capacidade operacional, em um diagnóstico cada vez mais preciso, num tempo muito menor,
Por exemplo, no início da pandemia, a gente teve momentos em que a capacidade do laboratório não conseguia suprir toda a demanda, mas a gente conseguiu, com investimentos estaduais, investimentos do governo federal, ampliar essa capacidade e hoje a gente, por exemplo, consegue atingir um escopo de análises infinitamente maior do que o que a gente conseguia na época da pandemia. Então, hoje, a gente aumenta o nosso escopo de análises também em um nível exponencial. Então, é a tecnologia, de fato, somada por um bem final, né? Que seria a área do diagnóstico nesse caso. Não, perfeito. E eu acho que é muito isso também, né? Essa visão de que muita gente pergunta, né? Ah, IA vai substituir o humano, né? Então a gente vê que claramente não, né? Claramente uma ferramenta que está aí para apoiar, né? E para otimizar também o tempo, né? Otimizar os projetos, os diagnósticos. Então, querendo ou não, tem que ter sempre esse olhar humano mesmo, né? Que nem a Renata falou. E essa parte técnica, né? Então, jamais vai deixar de ser importante a especialização, né? Independente da área de conhecimento. E, Natália, aproveitando também, né, nesse contexto do diagnóstico, pensando na odontologia, né? Que você também fala que é bem utilizado no diagnóstico das imagens e tudo mais. Como tem sido isso também? Esse uso da inteligência artificial e das tecnologias pensando nesse diagnóstico do ponto de vista da odonto? Então, eu acredito que a IA, ela está em constante evolução. Então, a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial atualmente. E quando a gente pensa que a gente já conhece toda, já tem mais uma, estão lançando mais uma. Então, assim, na odontologia, é interessante que, por exemplo, a gente quer fazer alguma avaliação de uma tomografia, de uma radiografia, e que talvez para o olho humano algo muito pequeno possa passar despercebido. E a inteligência artificial pode nos auxiliar nisso, né? E em captar aquilo que a gente, no olho humano, não conseguiu pegar. Mas também existe um risco, né, Letícia? Porque dependendo daquele algoritmo, se aquela inteligência artificial não tá muito bem treinada, o risco de dar um falso positivo ou um falso negativo, isso pode acontecer. Então, de novo, né, nós somos o cérebro. Uhum. Então, isso tem que ser revisado pelo especialista, revisado pelo profissional, por mais que a IA esteja ali como um auxiliar. Porque, vamos supor que nós estamos lá no nosso consultório e a gente treine, né, a nossa auxiliar para fazer aquilo que a gente faz no nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa semana, e ela vai fazer aquilo igualzinho a gente ou até melhor. Só que quem foi o mentor? Né? Então, teve um mentor. Então, a IA é como se fosse a nossa assistente. Uhum. Existe um mentor por trás. Então, somos nós. Por isso que a gente tem que saber exatamente como solicitar a tarefa, né? Como a colega estava falando, né? Porque senão pode dar um efeito rebote. Então, existem riscos ainda, mas dentro das inovações da odontologia, ela nos auxilia muito nesse processo de diagnóstico, prontuário, como a colega falou também, né? Então, a gente já deixa... A inteligência artificial, ela já faz todo esse processo, né, de armazenamento de dados do prontuário, o que permite também que a gente tenha mais tempo de ter empatia com o paciente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com a parte burocrática e pensando com o que a gente, né, o que precisa ser feito com aquele paciente, que a gente esquece que ali atrás, do outro lado da mesa tem um ser humano. E a gente tem que ter empatia com aquela pessoa. Então, a IA me dá tempo para isso. Uhum. Então, eu acho que, né, por esse lado, a gente está avançando bastante. Legal, perfeito. E Renata, como você acha também que, pensando nisso também, que a Natália puxou, né, da empatia, do uso desses dados, né, de que forma esses dados, eles podem também ajudar, né, então, considerando todo esse cuidado, né, que a gente já entende que devemos ter, né, com a utilização dessas informações, ao mesmo tempo, como você acha que esses dados podem utilizar, né, na prevenção e intervenção precoce também, principalmente de transtornos mentais, né, então, puxando para o lado da psiquiatria, psicoterapia, como que você entende também essa utilização? Bom, são dois aspectos, né, a intervenção precoce e a prevenção. Quando a gente fala de intervenção precoce,
muito a gente utiliza dos rastreios, né? Então, existem muitas maneiras da gente fazer rastreio de problemas de saúde mental através da tecnologia, e isso pode ter um alcance muito maior do que rastreios que a gente faça, por exemplo, numa unidade básica de saúde, em qualquer outra instância, porque a gente consegue usar o rastreio através, por exemplo, dos celulares, a gente consegue atingir pessoas em várias localidades diferentes. Por exemplo, a minha empresa Mental Pro hoje trabalha com mais de 50 cidades, né, espalhadas em todo o Brasil, e isso jamais seria possível se não fosse a tecnologia para nos auxiliar. E esse rastreio de problemas de saúde mental no início, antes do agravamento, é muito importante. Esse é o maior gap que eu acredito que existe dentro da saúde mental. Para vocês terem uma ideia, para depressão e transtornos de ansiedade, são mais ou menos 1 a 2 anos que a pessoa demora do momento em que ela começa a se sentir mal até ela chegar numa ajuda. E ela fica esse tempo adoecida sem receber o tratamento. Para outras doenças, como o transtorno bipolar, por exemplo, chega a 10 anos. TOC também chega a 10 anos. Que a pessoa fica adoecida, passando por aqueles sintomas sem chegar até a ajuda. E isso passa, né, por várias questões sociais, né, de conhecimento, mas também passa por uma falta de oportunidade dessa pessoa ser rastreada. Então, esse rastreio a gente consegue fazer a intervenção precoce, a tecnologia ajuda muito. Quando a gente começa a falar de prevenção, além do próprio rastreio, a gente também consegue analisar quais são os fatores que estão relacionados no ambiente da própria pessoa, no trabalho dela, na sociedade, que estão relacionados com o aumento do adoecimento daquela população específica. Então, quando a gente fala de população, a gente consegue analisar os fatores, a gente chama de fatores psicossociais, que podem influenciar no adoecimento. E a gente consegue correlacionar isso com o adoecimento das pessoas. E isso tudo feito também através da tecnologia. E aí, com isso, a gente consegue atuar de forma preventiva e bem estratégica, bem direcionada. E é uma maneira bem eficaz de a gente realizar a prevenção do adoecimento. Então, a gente consegue, através da tecnologia, tanto fazer prevenção do adoecimento mental, quanto a intervenção precoce, que é importantíssima também, né? Dentro das empresas e dentro da população, fora das empresas também. E como que isso é feito na prática, né? Também eu vi que na Mentropol vocês trabalham, né? Pensando nessa área. Então, como que na prática isso funciona também, né? Essa aplicação da inteligência para mapear esses dados e chegar nesses diagnósticos. Então, na hora que a gente está falando de prevenção, a gente precisa fazer o mapeamento desses fatores psicossociais. Então, a gente tem ferramentas que são aplicáveis e que a gente consegue fazer as pessoas demonstrarem para a gente como que elas estão observando o ambiente à volta. E aí, com esses dados coletados, a gente consegue entender como que está o cenário de uma determinada população em termos de fatores psicossociais. Através de uma inteligência, a gente consegue correlacionar isso com o adoecimento que também é rastreado. E aí entender quais fatores que estão levando aquela população a adoecer, provavelmente. E aí, nisso, a gente consegue fazer intervenções estratégicas na população para atuar diretamente em prevenção. Ah, bacana. Isso é feito com algum público-alvo específico ou é de maneira geral mesmo, abrangente? Atualmente, a gente tem utilizado muito dentro de empresas, né? Porque é muito interessante para o meio corporativo que os colaboradores estejam saudáveis. Então, é uma população em que a gente tem tido bastante alcance e bastante resultado também, tanto para os colaboradores quanto para os empregadores, porque é benéfico para todo mundo. E além disso também esse rastreio precoce faz a gente encurtar esse tempo, né? Dentro e fora das empresas é importante que as pessoas possam ser acolhidas, às vezes antes de elas mesmo entenderem que elas estão adoecidas. A gente tem a mania, eu falo assim, a gente tem uma mania que é de aguentar as coisas, a gente aguenta muito tempo. E aí o que a gente identifica quando a gente faz esse rastreio e consegue fazer uma intervenção ativa dos psicólogos, que a gente consegue fazer isso, o psicólogo ele consegue ir até aquela pessoa que está adoecida e oferecer o cuidado para ela, porque a gente já entendeu que ela não está bem.
a gente identifica pessoas que já às vezes estão adoecidas há bastante tempo e que não tinham ideia de que estavam passando por uma questão de saúde. E aí a gente consegue fazer aquela psicoeducação e trazer a pessoa para o cuidado, encurtar muito o tempo de doença e melhorar o prognóstico. Não, perfeito. E aí trazendo, né, para a galera da área da saúde mental, acho que é isso, né, esse preparo dessas ferramentas para conseguir aplicar e ser mais eficaz ali mesmo, né, num diagnóstico, na prevenção, na atuação propriamente dito. Muito legal. E Eric, pensando também nesse contexto do LACEN, né, de toda essa utilização das tecnologias, quais foram os principais avanços pós-pandemia, que eu acho que, né, principalmente esse período foi crítico, então, de repente, né, a tecnologia ajudou muito, não só na pandemia, mas no pós-pandemia, e quais que foram os que mais impactaram, assim, né, no diagnóstico e na atuação em laboratório mesmo? Bom, acho que, como eu já falei agora há pouco anteriormente, a gente ficou com uma capacidade analítica para ensaios moleculares muito grande. Então, a gente saiu ali de poucos ensaios de vírus respiratórios e alguns arbovírus pontuais que o LACEN realizava antes a nível de vigilância, né, laboratorial e epidemiológica. E pós-pandemia, como a gente já estava ali com essa estrutura, hoje a gente expande o nosso escopo de análises moleculares para pelo menos mais de 50 alvos. Então, hoje a gente tem painéis respiratórios que a gente consegue fazer uma vigilância ativa dos vírus mais clássicos, né, da Covid, que ainda momentaneamente aparece e some, das influenças, que a gente sempre tem anualmente aqueles períodos de aumento de casos, do VSR, que é um vírus essencial respiratório que atinge alguns grupos mais pontuais, geralmente idosos e crianças. Esse ano a gente teve ali a circulação de outros vírus né, diferentes, como rinovírus e metapneumo, que não eram vírus tão comuns assim, mas a gente começou a ver uma disseminação desses vírus, um padrão de circulação diferenciado, então a gente também conseguiu implementar isso para ampla testagem. Então, todo paciente hoje que a gente recebe uma amostra de swab nasal, a gente realiza esse painel de 5 alvos, e para aqueles pacientes internados ou hospitalizados graves, com alguma síndrome respiratória mais aguda, mais grave, a gente tem os painéis ampliados para outros 18 vírus respiratórios, a gente faz o rastreio oportuno de diversos arbovírus, dos mais clássicos, dengue, zika e chikungunya, e agora a gente implementou também o rastreio do Maiara e o Oropost, que vocês devem ter ouvido falar bastante aí, né, no finalzinho do ano passado e no início desse ano, em que a gente teve um boom de casos desse vírus, que ele era mais da região endêmica da Amazônia, mas a gente viu ele circulando agora por outras regiões do Brasil e aqui no Espírito Santo, justamente também por essa nossa capacidade analítica aumentada, a gente conseguiu fazer o rastreio da população completa também. Então, hoje a gente mantém isso, a gente amplia para vários outros painéis de doenças de carrapato, de meningites bacterianas e virais. A gente, antes mesmo da portaria publicada no ano passado, a gente já tinha os projetos de rastreio do HPV, né? Porque a gente tem altos índices de câncer de colo de útero na região sul do nosso estado. Então, a gente startou no ano passado um projeto piloto com a nossa região sul, em que alguns municípios foram selecionados. Então, a gente já consegue fazer esse rastreio voltado para a prevenção, como a Renata falou. Então, a gente consegue hoje, com essas tecnologias, garantir uma promoção da saúde capixaba muito superior ao que a gente via anos atrás. E além dessas técnicas moleculares, a gente também conseguiu crescer o nosso parque tecnológico para outros métodos também, como sequenciamento genômico. Então, hoje, o LACEN Espírito Santo, nosso estado, ele faz parte, desde 2022, né, da Rede Nacional de Sequenciamento Genômico, com parceiros como o Fiocruz e outros institutos de pesquisa. Então, a gente faz análise de sequenciamento de vírus respiratórios, de arbovírus. A gente deposita isso em bancos de dados que estão ali distribuídos, ampliados e abertos a qualquer pesquisador, como o GISAID ou o NCBI. Então, contribuindo ali para a ciência, a gente conseguiu adquirir também nos anos anteriores um espectrômetro de massa, mais conhecido como mal de Toff. Então, a gente consegue fazer hoje também a identificação de micro-organismos de ordem bacteriana ou de outras ordens em um tempo muito menor e com muito mais especificidade. Então, justamente para reduzir esse tempo de resposta, para conseguir prover esses dados para as nossas vigilâncias, fazer as campanhas de prevenção, como, por exemplo, a gente vê sempre no início de todo ano as campanhas de vacinação para influenza, para a gente fazer as atualizações vacinais, e tudo isso só acontece justamente por conta desse poder da tecnologia provendo esses dados, do que está circulando de diferente. Tem alguma variante? Tem
alguma sequência genética daquele alvo, daquele patógeno que mudou e está conferindo alguma resistência? O que de novo a gente está vendo? E antes a gente demorava anos e anos, ou às vezes a gente nem descobria, né? Durante mesmo a pandemia, a gente teve ali uma série de complicações e variantes que foram surgindo, e a gente só conseguia identificar isso, às vezes, um tempo muito grande depois, né? Então, toda essa tecnologia somada ao diagnóstico, sem dúvida, ela traz inúmeros avanços e melhorias para a gente em todo o âmbito, né? Desde a atenção básica à atenção especializada. Não, perfeito. Porque é isso, né? Uma densidade de dados, assim, tão alta que a capacidade humana atrapalha um pouquinho, né? Exato. Então, né, muito... O vírus, ele vai evoluir, né? E vai ter ali uma modificação muito mais rápida do que a gente, né, é capaz de fazer. Então, no momento que você está ali sequenciando um vírus aqui, ele no outro dia já mudou, né? Então, de fato, eu acho que a inteligência está aí para trazer muito mesmo essa visão, né? Essas estratégias da epidemiologia, vigilância sanitária, né? Que com certeza contribui muito, muito mais, né? Sim. E pensando hoje também nesses avanços, você tem visto muitos profissionais capacitando mais, por exemplo, na bioinformática, na biotecnologia, né? Trazendo essa visão, né? Mais do computador, né? Do dado ali. Eu acho que isso tem sido um pouco comum também, né? E tem crescido. Com certeza. Eu acho que nessas últimas mudanças também no cenário, né, da saúde, né? Sem dúvida, a pandemia foi um grande divisor de águas ali, contribuiu muito para essa mudança do perfil profissional. Hoje a gente vê cada vez mais outros cursos, como você pontuou, de biotecnologia, de bioinformática, capacitações e especializações direcionadas a essas áreas de enfoque. Porque, sem dúvida, na graduação de ciências biológicas, por exemplo, a gente tem a noção de tudo isso, mas você não consegue fazer uma aplicação tão prática como você consegue direcionar para esses cursos ou especializações, etc., com um enfoque voltado a isso, né? Como a gente falou lá no início, é muito importante essa parte técnica também, porque senão você não vai conseguir desenvolver. Por exemplo, quando você faz um sequenciamento genômico, você tem ali uma infinidade de dados, e você vai precisar dessas tecnologias para conseguir refinar e apurar aquilo ali, para decidir e focar a sua investigação em uma determinada região daquele material genético, porque é quase que impossível você conseguir avaliar um genoma completo de tudo, né? Quando a gente fala de vírus, a gente tem um material genético menorzinho, mais curtinho, mas quando eu falo de uma bactéria, às vezes isso pode chegar a uma infinidade de sequências. Então, você ter essas tecnologias atreladas, esse profissional que foi capacitado com essa especialidade, mas sem dúvida com aquela análise crítica, o porquê que aquilo, ou será que eu vou direcionar a investigação de mutações em regiões mais conservadas, ou eu vou direcionar a minha análise numa região que a gente já sabe pela literatura que tem uma tendência maior a sofrer uma mutação. Então, conseguir fazer isso e moldando essa investigação e atrelando isso à tecnologia, puxa vida, a gente tem aí resultados incríveis, né? Perfeito. Nossa, muito bom, né? Saber o quanto a tecnologia tem sido utilizada ao favor, né? Independente da área de conhecimento. Hoje, nosso foco aqui é a saúde, mas é interessante ver a visão de cada um de vocês, né? Em cada área específica da saúde, na odonto, na ciências biológicas e na saúde num todo ali, né? Que é multidisciplinar, assim, na medicina, na psiquiatria. Hoje, a gente tem aqui na FAESA, né? Uma gama de cursos também da área da saúde. A gente tem odonto, a enfermagem, a medicina, tem os cursos de psicologia, medicina veterinária também, que estão ali, né? Atrelados a essa questão do diagnóstico, né, do uso da inteligência artificial, e eu acho que isso tá muito óbvio, né? A gente só precisa deixar mais claro o quanto a IA não está aí para substituir de fato, né? Ela está aí como uma ferramenta, ela deve ser utilizada, ou a questão é como ela deve ser utilizada, né? Então, eu queria saber um pouquinho, né, de cada um de vocês também, como vocês entendem, né, hoje, o estudante que está aqui nas nossas salas de graduação, né, que daqui a pouco está indo para o mercado de trabalho. Então, qual o recado, né, que vocês deixariam? Então, Natália, qual o recado, enquanto professora também, né, que você deixaria para os alunos, independente da área de conhecimento, né, sobre esses avanços e como eles devem se preparar, de fato, né, para o futuro e para o mercado de trabalho que daqui a pouco está aí chegando? Eu acho, Letícia, que são 3 coisas principais. Primeiro que logo quando a gente começou a conversar, né, borbulhar essa questão da inteligência artificial, será que a inteligência artificial vai acabar com a gente, né, vai acabar com a nossa profissão e tal? Bom, se você não está trabalhando ainda com a IA, comece.
porque já era para ter começado. E porque a gente, né, logo quando iniciou esse borbulho, né, de ideias e tal, as pessoas pensavam o seguinte, que a IA seria um Google. Só que não é um Google, porque o Google ele não está raciocinando ali. Ele está simplesmente jogando você coloca um nome e ele coloca tudo que existe ali, mas ele não foi treinado. Você não consegue treinar ele como um assistente, como a gente havia falado, né? Então, isso para mim é um mito, né? E isso eu acho que a gente tem que deixar claro para os nossos estudantes. A IA não é um Google. E também que eles consigam se alfabetizar digitalmente para que eles atendam o paciente de uma forma mais eficaz e de uma forma mais empática, porque eles vão unir, porque a inteligência artificial, se eles conseguem treinar a inteligência artificial dentro da especialidade deles, eles vão ganhar tempo e eles vão conseguir conciliar o tempo que eles têm com um melhor atendimento, um atendimento mais humanizado, Letícia. Porque eu acho que hoje o paciente, ele precisa ter o profissional, não só o melhor profissional, eu acho que o melhor profissional do futuro vai ser aquele profissional que vai saber trabalhar com a inteligência artificial, mas vai saber também ser empático, como, né, eu já havia dito. Perfeito. Renata, o que você acha também? Pensando um pouquinho nessa galera que está na sala de aula, como que eles devem se preparar para daqui a pouco conseguir utilizar, né, essas ferramentas de uma forma bem inteligente e eficaz. Exatamente. Primeiro, eu concordo, né, com a colega, teve no início, assim, um burburinho muito grande com o medo da inteligência artificial, dessas tecnologias novas, de que elas fossem nos substituir. Mas eu costumo dizer assim, se você vê uma onda chegando, você tem duas opções, ou você leva um caldo ou você surfa. Então, gente, aproveitem, assim, eu acho que a gente tem que olhar todo esse desenvolvimento tecnológico com entusiasmo e pensar qual é o nosso objetivo final, né? Eu vou falar assim pela minha área, poxa, é ajudar a pessoa a se sentir melhor, é fazer a pessoa ter mais bem-estar. É óbvio que hoje as pessoas vão buscar o que tem de melhor para elas se sentirem melhor. Então, conheçam todas as ferramentas que você, profissional, né, futuro profissional, vai poder utilizar para que a pessoa tenha a melhor assistência possível. Você não vai ser substituído. Você tem que entender qual é o melhor caminho que existe dentro da sua área de atuação. E aí sim você vai conseguir estar surfando, usando a tecnologia e não lutando contra ela. Talvez quem vai ser substituído vai ser a pessoa que não vai saber usar. Exatamente. Que é isso, né? Saber usar. Né? Não é a IA propriamente dita. Perfeito. E Érico, você hoje vendo também esse cenário, né? Então lá na LACEN, essa vivência com múltiplas profissões, né? Como que você tem visto isso e como você... Qual seria que você hoje sentado numa sala de aula, né? O que você falaria para os seus colegas? Não, como as colegas colocaram muito bem já, a IA tá aqui para somar os nossos esforços, né? Sem dúvida a gente não vai ser colocado de lado, até porque a IA precisa da gente para ser treinada. Então, eu acho que é muito ter dessa preocupação de como também atrelar essa tecnologia ao nosso favor, né? Como a Natália colocou muito bem no início, a IA ela tá ali para ser a nossa assistente, né? A gente vai guiar o que ela precisa nos trazer de retorno e sempre com esse cuidado e zelo para você também fazer essa implementação que de fato vai te trazer alguma resposta eficaz, né? Para que você também não utilize dessa tecnologia talvez também de uma forma desnecessária, para te dar a mesma resposta a qual você já chegaria. Então, como a Natália colocou, para o lado talvez do atendimento especializado do paciente, é você conseguir ter empatia, ter aquele cuidado mais próximo, né? Na área da saúde, eu acho que como um todo, ela vai permitir esse cuidado mais próximo e personalizado, vai permitir a gente um ganho de tempo, sem dúvida, vai conseguir trazer um olhar mais refinado, como também a Natália trouxe nas aplicações da Odonto, e eu acho que segue para diversas outras áreas da saúde, né? Às vezes a gente também está tão acostumado a olhar sempre um mesmo cenário, uma mesma caixinha, que às vezes são essas tecnologias que vai também tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente olhar um pouquinho mais de fora, um pouquinho mais de cima, né? Do tipo, tudo bem, eu acho que pode ser isso daqui, mas será que essa é a única alternativa? Sabe? Também, eu acho que a tecnologia também pode ter esse poder de também trazer esse pensamento crítico para a gente,
né? A partir do momento que você consegue treiná-la e aprimorá-la cada vez mais com o seu conhecimento, e sem dúvida as tecnologias também estão permitindo cada vez mais acesso a outros bancos de dados. Então, se você consegue somar todas essas forças, não tem como o produto final disso ser ruim. Não, perfeito. Então, acho que é exatamente isso, né? E a gente fala muito, pensando agora, né, nesse momento que a gente está aqui da jornada da FAES, que o nosso tema é exatamente esse, né? O poder do conhecimento na era da IA. Então, a gente usa muito, né, disso que a gente conversou, justamente para mostrar, né, que o conhecimento que vai moldar, né, essa utilização da IA e que vai direcionar propriamente dito. Então, nosso intuito aqui é exatamente esse, né, mostrar que é uma ferramenta, ela está aí para ser usada, mas que quem vai guiá-la é o nosso poder de conhecimento. Né? Então, a jornada veio, né, com essa temática justamente para trazer um pouco disso e ter, né, vocês falando aqui um pouquinho também, né, em como ela é utilizada em cada uma das suas áreas. Acho que com certeza ajuda a direcionar um pouquinho, né, os nossos profissionais do futuro a chegarem lá já sabendo utilizar, e que nem você falou, né, hoje o profissional que não souber usar é que vai, né, ser substituído, e nem assim vai ser substituído, porque a gente precisa, né, desse pensamento crítico, dessa análise técnica, né, e de todo esse conhecimento propriamente dito, esse poder do conhecimento para garantir um bom atendimento, um bom diagnóstico, né, e tudo mais. E é isso, né? Estamos encerrando aqui o nosso videocast. Então, essa conversa, né, foi muito rica, muito construtiva. Agradeço mais uma vez, Natália, Renata e Eric, pela presença, pela participação. E é isso, né? A tecnologia está aí, transformando esse cuidado com a saúde, e ela só faz sentido, então, mesmo, né, quando guiada pelo olhar humano, o senso crítico e o ético também, né? Que é essa utilização ética, e não essa utilização, né, só como se fosse um Google. Né, de fato, como uma ferramenta, como um assistente, como algo que vai contribuir, né, com aquela análise, com aquele olhar. E você, né, que nos acompanhou, continue de olho na programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, porque aqui a gente acredita no poder do conhecimento. E até mais.